E diante da inflação de fevereiro de quase 1% e dessa estimativa de hoje do relatório Focus, interrompendo uma sequência de baixas quanto ao IPCA ao fim deste ano, os ânimos podem azedar no mercado financeiro. Isso porque, caso persista o movimento de elevação dos preços, o Copom pode interromper a sequência de cortes de 0,5 ponto da taxa Selic. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central será realizada na próxima semana. E falando em taxa de juros, o presidente Lula voltou a elevar o tom ao se referir ao presidente do Banco Central e ao atual patamar da taxa Selic, hoje em 11,25%. A fala foi feita durante entrevista ao jornalista César Filho, do SBT. Não tem nenhuma explicação os juros da taxa Selic estarem a 11,25%. Não existe nenhuma explicação econômica, nenhuma explicação inflacionária. Não existe nada, a não ser a teimosia do presidente do Banco Central em manter essa taxa de juros. Ainda durante essa entrevista ao SBT, o presidente descartou a possibilidade de um benefício chamado Vale Carne. E ao comentar a questão da fome no Brasil, Lula disse que o que falta não é alimento, mas sim recursos. Nós já acabamos com a fome uma vez no Brasil. Em 2014, a ONU anunciou que a fome tinha sido terminada no Brasil. Depois, a fome voltou por conta do descaso. O problema da falta de comida na mesa das pessoas não é nem a falta de produção no campo e nem a falta de vontade das pessoas ter acesso ao alimento. É que falta recurso. Você veja, nós temos no mundo hoje por volta de 735 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Enquanto isso, o mundo produz alimento para todo mundo. A evolução da engenharia, a evolução genética, ou seja, faz com que a gente produza cada vez mais por hectare, faz com que a gente... Antigamente você demorava 48 meses para matar um boi, hoje você mata com 15 meses. Um frango levava 90 dias, outros você mata com 35. Apenas para dar algum exemplo da evolução e da capacidade de produção, você produz muito mais por hectares hoje. Então, o que acontece na verdade? O que precisa é ter dinheiro para as pessoas comprarem esse alimento. Na hora que tem dinheiro para comprar, as pessoas vão produzir mais. Na hora que as pessoas produzirem mais, as pessoas vão comprar mais. E aí você cria um círculo virtuoso e todo mundo vai comer. Quem é dependente do Bolsa Família pode esperar um investimento por parte do governo. O Vale Carne, que tanta gente está falando, vai ser incluído nessa? Não existe essa bobagem de Vale Carne. Não existe? Não existe essa bobagem. É uma bobagem muito grande, porque, veja, isso aqui foi o seguinte: um cidadão entregou uma carta ao ministro. E esse ministro colocou a casa, mandou a carta para a Casa Civil e disse para a imprensa que ia estudar. Sabe, o que na verdade vai acontecer é que nós precisamos baixar o preço da carne. E o preço já passou. É importante lembrar que o preço da carne baixou, sabe? Não baixou o tanto que a gente queria, mas já baixou muito o preço da carne. O que nós precisamos agora é baixar o preço do feijão, é baixar o preço do arroz, é baixar o preço de algumas leguminosas, que aí é preciso aumentar a produção. Ao ser questionado sobre recente pesquisa, que inclusive você viu aqui no RN na semana passada, sobre a queda de popularidade, o presidente Lula classificou o resultado como esperado, uma vez que ainda não cumpriu muito do que prometeu em campanha. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz para o povo, e eu sei que até agora nós preparamos a terra, nós aramos a terra, nós adubamos a terra e colocamos a semente. Cobrimos a semente, agora este é o ano em que a gente vai começar a colher aquilo que nós plantamos. Foram mais de 86 políticas de inclusão social que nós lançamos, foi muita política para o agronegócio, para a agricultura familiar, para o novo projeto de política industrial e muita política internacional para recuperar aquilo que o Brasil tinha de prestígio quando eu deixei a presidência em 2010.
E vamos à análise, já estão conectados aqui comigo o economista e professor da FAP, Silas César, o nosso comentarista Miguel Daúde e o cientista político Alberto Carlos Almeida. Uma boa noite a todos. Se o Daúde me permite, eu começo com os nossos convidados. Professor Silas, essa aceleração da inflação em fevereiro é pontual? O que deve vir agora pela frente? Olha, como o próprio presidente reconhece, né, assim, há um aumento dos preços, o aumento do grupo educação, ele é muito comum no começo do ano, porque é quando a classe média vai às compras para comprar material para as crianças, para os jovens, enfim, para as pessoas que estão estudando, isso é razoavelmente esperado. O aumento foi maior do que o imaginado pelo mercado, mas ele está muito coerente com o que foi o aumento no ano passado, numa comparação ano a ano. O restante, né, eu acho que a maior preocupação aí estaria nos combustíveis, porque a gente não teve nenhum grande aumento no preço dos insumos, né, e houve um aumento dos combustíveis. O do alimento tem a ver com o clima, a gente não controla isso, então a gente está sempre sujeito a algum tipo de sazonalidade, mas acho que a maior preocupação aí talvez seja com relação aos combustíveis, né? Esses preços, eles têm a ver com preços administrados, tem a ver com alguma gerência do poder público. Eu não acho que teremos um ano de alta inflação, né? As expectativas do mercado, elas eram mais pessimistas há 4 semanas atrás, recuaram um pouco e aumentou muito pouco em relação à semana passada. Então, talvez o ideal seja esperar mais 1 ou 2 semanas para entender aí as expectativas com um pouco mais de clareza. Particularmente, não vejo um ano tão pressionado com inflação. Acho que a aposta que existe hoje é condizente com a realidade. Correto. Trago agora o cientista Alberto Carlos Almeida para o bate-papo. O presidente Lula classificou o resultado da pesquisa Quest como esperado, uma vez que ainda não cumpriu muito do que prometeu em campanha. Na sua avaliação, a queda da popularidade só tem relação com os resultados econômicos ou há mais fatores nesse contexto? Olha, de um modo geral, o resultado econômico é o que tem o maior peso, é o mais importante. Hoje, no Brasil, houve uma mudança com as eleições presidenciais, essa mudança vem ocorrendo lentamente, as eleições vêm se tornando cada vez mais apertadas, isso indica algo importante, que as avaliações de qualquer governo, nós estamos agora no Brasil com um governo de esquerda, Bolsonaro era um governo de direita, as avaliações de qualquer governo se tornaram mais rígidas. Isso significa o seguinte, existia um eleitor ali no meio, no centro, que mudava a avaliação com um pouco mais de facilidade. Esse percentual foi mais elevado, hoje é menor. Agora, esse eleitor é um eleitor mais pragmático, um eleitor, digamos assim, menos ideológico. E ele olha, portanto, muito mais, ou ele se deixa influenciar muito mais pela melhoria ou piora de seu bem-estar. E a inflação, em particular a inflação de alimentos, eu já publiquei sobre isso, tem um livro que trata desse assunto. Um dos motivos que levou lá os protestos de 2013, eu não estou dizendo que isso vai acontecer agora, eu acho que o período é bem diferente, mas um dos motivos que levou foi a inflação de alimentos no ano que antecedeu, né, de meio ano até meio ano, né, de metade de 2012 até metade de 2013, a inflação de alimentos subiu muito ali naquele período. A inflação de alimentos ela tem um impacto, digamos assim, negativo e democrático na população, porque ela atinge muita gente ao mesmo tempo. E ela pega justamente esse eleitor que é menos ideológico, mais pragmático e, portanto, mais suscetível à variação do seu bem-estar. O alimento é algo que você não tem como abrir mão. Você vai lá e tem que adquirir o alimento. É claro que você pode mudar. Eu vi aí, mas o caso da cebola, que você salientou aí, a pessoa vai substituir a cebola por quê? Pelo alho? Não é assim que as coisas funcionam. Existem alimentos cuja inflação ela bate muito mais fortemente no bolso porque eles não têm substituição ou não tem um alimento. Uma coisa é você trocar uma batata por um inhame, uma batata por uma mandioca, até não é tão comum assim, mas a cebola é muito difícil você deixar de consumir. E isso o eleitor sente, e essa avaliação retrata isso. Lula sabe disso, ele cumpre o papel de um político, então, em entrevistas, né, nas suas aparições públicas,
ele não fala tudo aquilo que ele realmente acredita, mas ele com certeza sabe que esse desempenho da inflação é um elemento fundamental, um elemento importante para a piora da avaliação de seu governo. Perfeito. Daúde, o presidente Lula descartou a possibilidade da criação de um Vale Carne, chamando o benefício, entre aspas, bobagem. É um projeto de fato inviável ou poderia se tornar uma política pública consolidada, beneficiando o agronegócio e a população mais pobre? Bom, João, boa noite a você, boa noite aos nossos convidados. O governo hoje ele está perdido e eu vou dizer por que ele está perdido. Aí eu volto a esse assunto da carne, que eu acho que é um desejo da população, um produto que subiu demais. E hoje, se nós vamos dar um vale carne, daqui a pouco, vale carne, nós vamos ter que dar um vale cebola, um vale batata, um vale arroz, porque a agricultura brasileira ela é feita de sazonalidade. O governo brasileiro ele desdenha a agricultura, nós não temos financiamentos adequados para a agricultura, nós não temos seguros, e tudo isso forma um cenário para que os alimentos possam ter uma alta significativa. Essa alta da inflação foi em decorrência exatamente do material escolar, né? Alimento deve impactar mais o ano que vem, mais o mês que vem. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: o presidente Lula ele comete erros graves, né, em todos os sentidos. Primeiro, ele ataca o Banco Central. No momento em que o presidente do Banco Central é eleito o Banco Central melhor do mundo, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo jogar a responsabilidade da economia ao presidente do Banco Central, que não é bem assim. O que o presidente precisa saber, desculpa eu estar muito incisivo, com todo o respeito que eu tenho pelo presidente, o mercado financeiro, João, a inflação que passou, você não tem o que fazer. A que nós estamos vivendo, ela vem para o presente em decorrência das expectativas. Se o governo começa, vamos, por exemplo, atacar a questão da Petrobras, atacar o presidente do Banco Central, o mercado fala, opa, vem barbeiragem aí, e traz para o presente um cenário. Então, a expectativa inflacionária é que faz a inflação corrente. E o que faz a expectativa inflacionária é exatamente o sentimento dos agentes em relação a um governo que precisava realmente fazer o seu dever de casa e cortar despesas. Ele age pelo contrário, só aumenta imposto. Então, o Vale Carne é um desejo que todos têm, mas eu acho que nesse momento quem decide é o governo dentro de suas políticas sociais. E o Lula já disse que não vai decidir dessa forma. Infelizmente, para que a gente possa crescer, nós temos que gerar emprego e renda com investimento. Emprego e renda com investimento só vem se nós tivermos estabilidade jurídica e confiança no sistema de gerenciamento do nosso país, coisa que hoje o presidente Lula está deixando escapar das mãos. Daúde, agora espaço aberto para você fazer perguntas para os nossos convidados. Bom, o Banco Central ele tem 52 boletim Focus. Vocês acham que a inflação ela pode convergir, porque na trajetória que ela vem tendo nos últimos 12 meses, ela pode descolar do teto da meta? Vocês acham que isso pode acontecer? Essa é a minha pergunta. Silas primeiro? Bom, sim, tá bom, obrigado. Obrigado pela pergunta. Boa noite, Daúde. Eu não havia cumprimentado vocês da outra vez, peço desculpa. Boa noite também ao Carlos Alberto, Alberto Carlos. Veja, nós temos alguns cenários que podem pressionar a inflação. Como sempre, assim, pressões sobre o câmbio, questões climáticas, são os dois elementos que mais têm pressionado o câmbio atualmente. Hoje há uma previsibilidade razoável do que vai acontecer com o clima. Então, a gente tem uma certa antecipação disso, e não está previsto um grande movimento, tanto é que a questão da super safra esse ano não terá. Então, eu não vejo uma grande pressão na oferta de alimentos. Começa por aí. A questão cambial,
A gente está num mundo que está vivendo dois conflitos, um ficou um pouco apagado, mas é onde pode ter mais elementos que precifiquem, que apareçam na nossa inflação. E, assim, é uma incógnita. Eu gosto de acompanhar nesse cenário, passar o mês de março, o mês de abril, acho que a gente consegue fazer uma avaliação um pouco mais prudente, né? A gente está muito no começo do ano. Fazer uma análise muito cravada do que vai acontecer nos próximos 8, 9 meses, eu acho um pouco precipitada. Então, prefiro dizer que acho que hoje as perspectivas que o mercado está trabalhando, que aparecem no relatório Focus, elas já indicam isso. Então, há algum tempo atrás, a pressão inflacionária estava precificada maior do que está hoje, apesar dessa semana ter aumentado um pouco, talvez pelo resultado de hoje. A gente não tem um cenário de uma inflação que vá, de fato, sair da mão, né? E conta também o fato do Banco Central estar bastante atento a isso, ainda que o governo faça críticas duras, pesadas, como foi feito ontem. Então, eu não vejo condições para que a inflação saia da mão a um ponto que nos traga preocupações exacerbadas. Almeida, se você me Eu permite, gostaria. poderia fazer aqui, abrir uma aspas aqui, quais decisões políticas o governo pode tomar daqui para frente para a população sentir uma melhora efetiva econômica? Para mim, Veja, oi? Pro Almeida. Ok, Não, desculpa. olha, eu queria Imagina. adicionar o que o Silas falou, né, respondendo da UD. Eu acho que o meu papel aqui é menos julgar o governo, dizer o que está certo, o que está errado, e mais tentar compreender por que ele se comporta da maneira que ele se comporta, e tentar fazer com que aquele que nos ouve e nos vê tente entender melhor. Quer dizer, eu acho que os políticos são figuras muito espertas, né? E quanto mais alto eles vão, mais espertos eles têm que ser, ou mais espertos eles ficam. Eu costumo dizer, o político é uma figura que dá nó em pingo d'água de costas, né? De tão espertos que eles são. É óbvio que Lula sabe que a inflação é importante para ele, para a popularidade do governo. Então, atacar o presidente do Banco Central cumpre um papel diferente, né? De novo, não se trata aqui de julgar, está certo, está errado, atacar o presidente do Banco Central. Ele simplesmente ele está sinalizando que ele se afasta da ideia de que tem que ter juros altos, em que pese o fato de, em quatro paredes, certamente ele não vai dizer isso para ninguém, nem para o assessor de maior confiança dele, ele diga, olha, deixa o Banco Central tocar os juros do jeito que ele quer, porque inflação controlada interessa para o meu governo. Então, são duas coisas. Ele tem o bônus de ter uma inflação controlada, do bom papel desempenhado pelo governo, e o bônus de ser um presidente que ataca o presidente do Banco Central querendo mais crescimento econômico. Por isso que eu digo, são figuras muito espertas. Tá? Então, é um pouco para compreender a fala ou a postura pública do presidente da República. E nós estamos com um presidente da República que nós conhecemos de longa data. Quer dizer, diferentemente de Dilma, né? Se a gente for comparar os dois governos anteriores de Lula com os governos, um governo e meio de Dilma, Dilma foi uma pessoa que não deu muita importância para a inflação, ao contrário de Lula. Lula sempre foi alguém, isso é algo que vem com a trajetória política dele, ele sempre, né, ele aprendeu na vida lá de sindicalista, que foi algo que marcou muito a formação política dele, e a alta de preços, a carestia, feria de morte a capacidade de compra e o bem-estar do trabalhador e dos mais pobres. Então, ele é alguém muito sensível para isso. Quando você me pergunta o que o governo pode fazer, o governo vai se utilizar dos instrumentos que ele julgar necessários e passíveis de serem utilizados por ele para conter a inflação. E é isso, por exemplo, que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vem fazendo, né? Toda a luta ou a disputa aí para ficar na política de déficit zero, ainda que a gente saiba que a viabilidade é difícil, sinalizando para isso. Então, adicionando ao que o Silas falou, né, eu adicionaria o elemento político. Eu estou aqui justamente para fazer análise política e não econômica. Eu não sei que fatores econômicos estão pressionando a inflação ou não, né? Mas eu sei que, do ponto de vista político, Lula é muito sensível à inflação, né? E ele tomará medidas, né? Será surpreendente,
né? Eu terei errado nessa minha previsão, será surpreendente se ele não o fizer. Perfeito. Silas... Se eu puder fazer eu gostaria... 20 segundos. Você consegue 20 segundos? Consigo. O professor Alberto fez um comentário no qual eu concordo integralmente, mas eu traria um elemento que às vezes escapa de muitas análises, que é o seguinte: o governo, qualquer governo, em qualquer tempo, ele é diretamente responsabilizado por uma queda no emprego. Mas o governo nem sempre é diretamente responsabilizado por um aumento da inflação. A inflação, os governos conseguem eventualmente arrumar um culpado que não ele. Então é muito comum os governos falarem dos preços internacionais, de especulações do estrangeiro, etc. Então, me parece que, apesar do governo Lula ser de fato sensível, preservou o Plano Real, tem isso na história dele, que é uma medida de proteção anti-inflacionária, a gente tem que pôr na equação que para os governos é mais fácil sair, né, descolar-se da inflação do que do desemprego. E me parece que quando ele joga a culpa no Banco Central, ele está tentando dizer o seguinte: olha, essa culpa não é minha, isso não é comigo. Ainda que ele providencie outros meios para essa inflação cair. É um jogo político e eu concordo com o professor Alberto integralmente. De 20 segundinhos aqui para você arrematar a prosa. Eu? E você mesmo. Bom, um debate interessante, né? Nós estamos ouvindo um analista de política muito bom, né? De economia, um economista, e a gente percebe claramente que nós não temos segurança de que o governo Lula vai realmente ter um papel neste momento, porque o orçamento do Estado está estourado e ele está muito dependente do Congresso. E em ano de eleição, não sei se ele vai conseguir fazer as reformas necessárias, uma vez que os deputados estão cada vez mais querendo emendas, estão querendo beneficiar suas bases. Vai ser muito difícil, eu acho que nesse aspecto, não sei se o Lula vai conseguir dar nó em pingo d'água, porque o cenário é bem complicado diante dessa formulação que nós temos. Perfeito. Queria agradecer a todos vocês aqui que estiveram presentes nesse debate, enriquecendo esse tema tão fundamental, inflação, as decisões políticas aqui no país. Muito obrigado. Os nossos convidados, Aldaúde, voltem sempre aqui no RN. Agradecer. Obrigado.